Seja muito bem-vinda, estamos começando mais um encontro aqui no meu canal Veri Fragoso. Aqui eu falo sobre doces finos, eu sou especialista em doces finos, especialista em confeitaria para que você ganhe dinheiro na confeitaria. E eu estou sempre em busca de trazer algum conteúdo que vá te ajudar de alguma forma. E esse conteúdo aqui, ele serve para qualquer confeiteira, você não precisa ser uma especialista em doces finos para me assistir nesse encontro de hoje, porque afinal de contas, hoje a gente vai falar, claro, de dinheiro, mas principalmente o que eu quero conversar com você nesse encontro é a respeito de algumas coisas que aconteceram comigo na minha época, né? De confeiteira menor, com menos equipe. E assim, eu passei alguns BOs, assim, que, olha, eu vou te falar, né? Teve uma vez, pra você ter uma ideia, que eu tomei um remédio chamado Caldê. Eu não sei se pode falar remédio aqui no YouTube, mas eu estou falando. E esse remédio, ele é efervescente, se eu não me engano. E pensa num remédio que me deu uma urticária. Urticária não, úlcera, né? Urticária na pele, úlcera. E quase me furou o estômago. Só que eu não sabia que era esse remédio que estava me dando essa dor muito grande. E aí, resultado, eu estava bem numa semana de feira de noivas. Quem é confeiteira de evento sabe que semana de feira de noivas é uma semana, assim, extremamente importante. Além de tudo, eu tinha casamento, que eu era madrinha do casamento, eu estava fazendo o bolo, além dos 6, 7 bolos que eu ia levar para a feira, foi um caos. E aí eu tinha dores, mas dores, assim, profundas. E, enfim, trabalhei com dor, trabalhei mal, fui parar no hospital no dia da feira, foi um caos. E naquela foi a primeira vez, assim, que eu me vi mais adoentada trabalhando com a confeitaria. E muitas vezes eu me questionava isso. Poxa, será que eu, como confeiteira, não tenho nem o direito de ficar doente? Porque se eu parar, o meu negócio para. Se eu ficar sem voz, eu não consigo fechar um contrato. Se eu queimar minha mão, uma vez eu fui levar uma festa no Dom Antônio, que é um restaurante aqui de Curitiba, e eu encontrei com a Flávia Staves, que era uma concorrente minha, mas amiga também, e ela estava super chateada porque ela estava voltando do hospital, ela tinha deixado o marido no hospital e estava vindo entregar os doces da festa, porque o marido estava muito cansado, eles estavam virando, acho que 3 noites já sem descansar, e a mão deles caiu dentro da calda de açúcar quente. Então, pensa que tragédia, além de na hora ser um baita de um transtorno, tudo isso no pós, né? O que ia acontecer com ele depois que ia ficar talvez semanas sem conseguir mexer com os doces. E aí, como é que eu faço para pagar o meu próprio salário e ainda ajudar, né? Ajudar não, ainda pagar um ajudante para poder trabalhar comigo dentro da cozinha, porque afinal de contas, não tem como chegar para uma noiva, por exemplo, e falar: então, teu casamento semana que vem, não vou mais te entregar porque eu queimei minha mão. É complicado, né? E a gente acaba se tornando muito refém desse tipo de situação. Isso é algo que sempre me chamou a atenção. Recentemente, eu estava passeando numa feira aqui de Curitiba, na verdade eu fui dar uma pequena palestra, mas fui, na verdade, também passear nessa feira que chama Confeita Curitiba, e lá eu conheci o Samuel. Samuel, ele me falou que ele trabalha com um negócio que chama proteção de renda para confeiteiras. Me chamou muita atenção. Só de ler esse nome eu falei, opa, isso aí é interessante, hein? Já pensou ter uma proteção de rendas? Bom, enfim, o Samuel, claro, ele vai apresentar para a gente um pouco do trabalho dele, mas eu quero que você fique aqui para conhecer um pouco sobre esse conceito, antes de mais nada, do que é a proteção de renda, do que é você conseguir ter um planejamento financeiro, né, ou uma segurança financeira que te salve num momento de imprevistos, porque afinal de contas, imprevistos não são vistos, né? Eles acontecem simplesmente no momento em que a gente não espera, tá? Então, deixa eu chamar o Samuel. Samuel está aí, entra aí para falar comigo, por favor. Olá, Veri, tudo bem? Tudo Tô bem, Samuel? sim. Deixa eu apresentar você, então. Samuel Marquezine, da GN6. Ele vai falar com a gente um pouquinho sobre essa questão. Você já dá palestra sobre o tema, né? Você já fala com muitos empreendedores pequenos de várias áreas. Eu quero que você lembre que hoje a gente está conversando com as confeiteiras, mas eu queria que você me contasse um pouquinho da tua experiência. O que você já viu acontecer por aí de BOs, coisas que poderiam ter sido evitadas se a pessoa tivesse uma proteção de renda, ou casos que tenham sido realmente protegidos. Consegue contar um pouquinho para mim? Claro, Veri, com certeza. É um privilégio estar aqui com vocês e é um público que eu admiro muito, porque vocês, né, confeiteiras, são muito guerreiras, trabalham bastante. Eu tenho muita proximidade com várias confeiteiras e acompanho até o dia a dia delas. Realmente é uma loucura.
E, de fato, vocês não podem parar. Se parar, vai dar ruim, né, Vê? Então, é justamente essa grande preocupação que o meu trabalho contribui, nessa grande preocupação, né, de, nossa, parei, e agora? Me machuquei, me acidentei, me queimei, e agora? O que eu vou fazer? Tenho um compromisso para entregar. Então, o meu trabalho ele contribui bastante nisso, e já vi, sim, bastante casos, tá? De pessoas que realmente aconteceu um acidente, aconteceu até um afastamento por doença, né? E seja ela, quando a gente fala de doença, seja uma doença mais simples, né? Ou alguma coisa mais grave. E até, a gente sempre traz para a discussão, Vê, que o empreendedorismo, né, ele é correr riscos. E uma pergunta que eu sempre faço é: qual o único risco que nenhum empreendedor pode correr? E a resposta para essa pergunta é perder a sua capacidade produtiva, perder a sua capacidade de gerar a própria renda. Por E quê? sabe que, só um parênteses, é importante falar disso, porque, assim, a maioria das confeiteiras que eu conheço, mesmo as minhas alunas que hoje faturam aí 12, 15, 20 mil reais por mês, a grande maioria delas trabalham sozinhas. E principalmente as confeiteiras do Brasil hoje, Samuel, ele tem mais de 1 milhão de confeiteiras, sabia disso? É gente pra caramba, né? E, assim, a grande maioria, 95% dessas confeiteiras, tem um faturamento ali por mês que gira algo em torno de 1.000 a 3.000 reais de venda, o que é um valor já baixo, né? E a gente tem aí, consequentemente, um salário retirado a partir desse esforço, que também não é um salário que permita para ela uma contratação de funcionários ou de equipe. Então, nós somos, em sua grande maioria, as famosas eu-presas. Então, realmente, assim, se eu não posso fazer um bolo, eu fico sem renda. Se eu não posso sair na rua vender um brigadeiro, eu passo fome ou passo necessidade. Se não tiver um outro suporte financeiro dentro de casa, uma renda que venha paralelo, seja um Bolsa Família ou seja um marido que entre com alguma renda familiar a mais, as pessoas dependem da sua mão, né, do seu esforço físico para poder fazer a confeitaria. E esse é um problema, né? É um grande problema. E até você comentou ali, né? Você trouxe aqui para a conversa alguns números, né? De renda, de faturamento, de salário aí que as confeiteiras, né, acabam na faixa que elas navegam, né? Devido aos seus produtos, enfim. E eu, assim, acredito que nessa conta não está contemplando imprevistos, né? E normalmente é o preço do produto, da matéria-prima, de uma hora trabalhada, enfim, e toda a estrutura, né? E a partir de imprevistos, normalmente, na sua maioria, as pessoas não colocam, porque justamente é imprevisto, né? Então, não ter um planejamento financeiro, ele também acaba sendo algo prejudicial. Então, essa conversa que eu tenho com muitas confeiteiras, com empreendedores de diversas áreas, porque na hora de a gente precificar o nosso produto, na hora de precificar o serviço, né, a gente não coloca isso na conta. E é difícil colocar, não tem, né, é muito difícil essa conta. Então, por isso que existe um instrumento, né, uma proteção de renda, e eu destino ela para confeiteiras, porque, de fato, estão expostos a risco que até outras profissões não estão. Por exemplo, você citou o caso de queimadura, né? Quantas profissões têm um risco de queimadura? Com açúcar, né? Que realmente é uma queimadura que ela é rápida, inclusive, né? É uma queimadura, assim, que ela machuca mesmo. Então, dependendo de como for ali, ela vai estar incapacitada para o trabalho, não vai conseguir produzir, né? Então, é muito importante pensar nessa proteção de renda. E quando eu falo que o empreendedor não pode correr esse risco de perder a sua capacidade produtiva, isso é muito sério, né? Então, é uma das linhas que a gente fala bastante. E como que a gente pode perder a nossa capacidade produtiva, né? Através de um acidente ou uma doença. Até vou citar alguma coisa sobre acidente, por exemplo, é, nós temos aqui a nossa mão e temos aqui o polegar, o indicador, né? Esse movimento aqui se chama metacarpiano, né? Então, Famosa pinça. a pinça, exatamente, a pinça. Quantas coisas na vida a gente faz com esse movimento? É segurar uma caneta, é segurar os instrumentos da confeitaria, é uma chave, é abrir uma maçaneta, tudo a gente usa esse movimento. Então, se através de um acidente, né, a gente acabar perdendo isso, ou seja, invalidando um dos dois dedos, né, do indicador e do polegar,
a gente praticamente invalida a nossa mão. É diferente de um mindinho, de outros dedos, né? Mas o movimento da pinça, ela pode realmente invalidar a sua mão. Você não consegue mais trabalhar com isso. Então, isso é muito sério. Então, por exemplo, a gente está falando de acidentes, mas então, se a gente machuca, não chega a uma invalidez, né, mas chega a machucar, que você não consegue, você vai no médico, né, o médico, sei lá, vai engessar, vai colocar uma tala, vai falar, olha, você vai ficar aqui, com essa tala aqui por 5 dias, 10 dias, e você já pensa na sua produção. Fala, meu Deus do céu, tantas coisas para entregar e agora? 10 dias eu não vou conseguir segurar meus instrumentos de trabalho, não vou conseguir, enfim, manusear. E agora? O que que eu faço, né, com as minhas entregas, com as minhas encomendas, com um dinheiro que, quem sabe, eu estava contando que ia entrar, e agora eu vou ter que abrir mão, e sem contar os custos médicos, né, medicação, o próprio equipamento, enfim, tudo. Então, ter uma proteção de renda, ela ajuda, sim, nesses casos, onde se você tiver um afastamento médico, você, né, acessa esse recurso de proteção de renda, e é calculado, né? Existe um valor calculado para que te proteja financeiramente. Então, você comentou ali de renda, né? Você tem pessoas, né, na sua rede que faturam até 12, 13, 15 mil por mês. Então, a gente sabe, né? Quanto maior a renda, maior o custo. Então, se você não tiver essa renda, os seus custos, né, parados vão ser muito maior. Então, a gente pode, neste caso, né, a produção de renda, ela entra justamente para abonar esses dias que você não trabalhou. Então, a conta é muito simples. Quanto que gera de renda? Eu gero tanto de renda. Pega essa renda, divide ela por 30, que a gente vai ter, saber quanto que é o dia de trabalho, e multiplica pelos dias de afastamento médico. Então, né, se teve ali seus 10 dias de afastamento por causa de um acidente, vai ter os 10 dias de amparo financeiro. Esse dinheiro, ele não é um salário, não é um pagamento de um salário, mas é uma proteção que realmente você pode, quem sabe, contratar uma mão de obra em cima da hora, você pode terceirizar, né, a parte do seu trabalho, enfim, o dinheiro lhe dá milhões de possibilidades e dá tranquilidade nestes momentos, né, e você não perde cliente, não perde oportunidades, a vida continua e ela não vai ter grandes impactos por causa de 10 dias. E Vê, pensa comigo numa questão se foram 30 dias de afastamento, por 20, 30 dias, né? E se for caso de realmente engessar uma mão inteira, ficar 3 meses, né? E acidentes, a gente está falando de imprevistos, então pode acontecer, né? Poxa, eu vou correr para dar uma esparecida na minha cabeça, para depois voltar a trabalhar, e nessa corrida eu me machucar. Eu vou andar de bike e me machucar, né? Tem muita gente jogando agora o beach tênis, né? Vou ali jogar um beach tênis, tal, machuca minha mão, acontece alguma coisa. Então, um acidente ele pode, né, cair de uma escada, pode acontecer qualquer hora. Então, a produção de renda, ela nos deixa tranquilo. E eu conheço muitos profissionais, que não fazem até atividade física, não fazem algo de proporciona qualquer tipo de risco, porque tem medo de não conseguir trabalhar. E este medo, ele trava as pessoas. Eu fui essa pessoa por muito tempo. Imagina, já pensou? Comecei a academia umas 10 vezes no mínimo. Aí aquela dor muscular que me deixa sem conseguir me mexer direito nos primeiros dias, que é normal, já era motivo para não voltar para academia, porque não dá para ficar com dor, eu preciso trabalhar, como é que eu vou fazer? Né? Então, a vida da empreendedora acaba sendo bastante desafiadora mesmo, né? E assim, beleza, a gente falou que é possível ter uma proteção de renda para a confeiteira que se afaste por alguns dias por uma questão de acidente ou doença. E eu queria entender outras modalidades para saber se é possível ou não. A gente está aqui nesse bate-papo. Mas, por exemplo, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que teve alagamentos, algumas alunas minhas, por exemplo, perderam a cozinha inteira, perderam tudo e ficaram sem, inclusive, seus instrumentos de trabalho, ou algo menor mesmo, que seja uma batedeira pegou fogo. Pegou fogo eu nunca vi, mas queimou lá os fios e não funciona mais, ou alguma coisa mais pontual, por exemplo, sei lá, um assalto. Existe também proteção nesse sentido ou é outra modalidade? São coisas diferentes? Me explica um pouquinho disso. Maravilha. Sim, até você citou, algo importante foi o Rio Grande do Sul, né? Quantos empreendedores lá não foram impactados, quantas confeiteiras não foram impactadas, né? Com esse desastre que aconteceu.
Ele é uma outra modalidade, sim, tá? Ele não vai vincular proteção de renda, mas sim proteção material, né? Então, mas existe, sim, né? Existe proteção sobre os utensílios, proteção sobre um negócio, até mesmo com riscos de incêndio e vários tipos de risco. Então, essa proteção patrimonial, ela existe também, né? Ela é importante para que a gente pense nisso, porque realmente, né, imprevistos acontecem, elas podem acontecer tanto com quem gera a renda, e com as máquinas e com a estrutura de fazer isso acontecer. Existe sim, velho. Né? Certo. Deixa eu até comentar um negócio. Dentro do meu curso, eu ensino elas a entenderem o negócio a partir de 4 pilares principais quando a gente fala de questão de gestão financeira, tá? Então, basicamente, ao formar um preço de um doce, eu tenho que levar em consideração, primeiro, o CMV, que são os gastos que eu tenho com ingredientes, chocolate, leite condensado, creme de leite, enfim. A gente tem um segundo gasto, que é o gasto de mão de obra, que eu particularmente não gosto de calcular ele pensando no preço do doce, sim, no preço do faturamento mensal, mas isso já é um pouco mais a fundo, é só para você visualizar junto comigo. Um terceiro gasto que a gente tem, né, que seria referente a gastos gerais, luz, água, telefone, internet. Dentro desse grupo de gastos gerais, a gente tem gastos que são fixos e gastos que são variáveis, ou seja, se eu tenho mais encomendas, vai aumentar a luz, vai aumentar a água, vai aumentar o gás, mas pelo menos o básico eu vou ter todos os meses, mesmo que eu não tenha nenhuma encomenda. E um quarto centro de gastos, que é o que a maioria das confeiteiras esquecem na hora de precificar, que é o lucro bruto. Lucro bruto, sim, porque dentro do lucro bruto, a gente tem o tal do lucro líquido, que é o que realmente sobra depois de fazer alguns pagamentos, mas dentro do lucro bruto, eu tenho alguns gastos que eu tenho que ter. Um deles é o gasto que eu digo referente a impostos, outro é o gasto referente a marketing, e um terceiro gasto que muitas ignoram, e eu mesma por muito tempo ignorei, é um gasto mensal no qual eu guardo dinheiro numa poupança, pensando não só nos imprevistos, mas principalmente no desgaste natural dos meus utensílios. Então, eu faço uma conta pensando assim, beleza, a minha batedeira, quantas vezes eu consigo usar ela? Se eu usar ela todos os dias, ela vai em um ano estragar? Então, eu calculo que o custo da minha batedeira é equivalente a 365 dias. Então, significa que daqui a um ano, essa batedeira vai estragar e eu precisarei ter dinheiro para comprar uma outra. A conta é mais ou menos nesse sentido, tá? Isso vale para todos os utensílios que eu tenho dentro do meu negócio. Assim, eu não tenho necessidade de me enfiar em dívidas quando o meu freezer estragar, porque daqui 5 anos ele vai estragar. Quando o meu forno estragar, que talvez leve 15 anos, mas vai estragar. Então, eu calculo qual é o custo, deságio desses utensílios para que, na medida em que eles estraguem ou que eles tenham algum problema técnico, eu possa ter o dinheiro guardado para isso. Isso não deixa de ser uma proteção de renda, mas, de novo, muitas vezes a gente para nesse gasto, nesse cálculo desses utensílios, a gente esquece da nossa própria saúde. Eu mesma falo muito isso, até porque saúde é algo que é muito impagável. A gente não consegue prever se eu vou ter um cortezinho no dedo que vai me custar ali um médico, sei lá, duzentão, né? Eu não sei quanto custa, porque graças a Deus eu tenho um plano de saúde, ou se eu vou ter que ir para o SUS e ficar na fila esperando, muitas vezes ser mal atendida, muitas vezes bem atendida também, vamos ser justos, né? Mas a gente não sabe o que espera, mas a gente esquece desse custo financeiro que é estar parado, não só do amparo médico, mas o financeiro mesmo, o que eu deixo de vender por estar doente, ou que eu deixo de vender por alguém da minha família estar doente, né? Essa semana eu fiz uma ligação com uma aluna, ela estava me contando que ela comprou meu curso e ela não tinha conseguido começar a assistir ainda, porque no dia seguinte o irmão dela teve, acho que um AVC, algo assim, e ela precisou ficar no hospital com ele. E, enfim, que a gente pode pensar em termos de proteção? Você recomenda que essa aluna, ou essa pessoa que não é minha aluna ainda, mas que está aqui assistindo, ela guarde mensalmente um dinheiro na poupança, pensando na saúde dela? Ou é melhor ela realmente investir num seguro? Eu imagino que a gente não falou o que você faz, mas eu entendo que o que você está me explicando é que você tem um seguro de proteção de renda. Qual é
qual é o custo de cada coisa? Se a gente fosse comparar, tipo, quanto eu teria que guardar por mês para que eu pudesse ter uma proteção de renda pessoa, feita por mim mesma, particular, né? Ou quanto que é investir numa proteção de renda pagando por isso? Me explica um pouco disso para eu entender. Perfeito, Veri. Olha, e primeiramente, parabéns, né, por todo esse teu cuidado em levar isso para suas alunas, né, e trazer isso como seu conteúdo, de pensar em todos esses pilares. Obrigada. Porque, nossa, de todos os pilares que você citou, assim, de verdade, todos são nobres e alguns são óbvios que acabam não sendo lembrados e outros até que, nossa, nem tinha lembrado disso, né, e quanto é importante, né. E eu vou complementar o seguinte, tão importante quanto você gerar a sua renda é protegê-la. E quando a gente fala assim, de todas essa conta que você fez, só é possível a partir do momento que você gerou a renda. Então você gerou aquele dinheiro, aí você vai fazer essa destinação. Vou guardar isso pensando nos meus utensílios, fazer esse investimento aqui, essa poupança. Legal. Quando o imprevisto ele chega, a primeira coisa que ele faz, ele vai consumir isso. Né? Então, se você tem lá uma reserva financeira, pensando nos utensílios, que nem você citou o freezer, citou ali os demais equipamentos, desculpa se eu não souber o nome, tá? Não tem problema, a Frícia já está suficiente para pensar. Não, perfeito. Então, você fez essa poupança e se acidentou, ficou doente, se afastou, você, sem querer, com muito choro e com muita honra, porque você guardou esse dinheiro, mas você vai acessar esse dinheiro. Você vai precisar, então ele vai mexer nessa poupança sua, né? E eu já vi casos das pessoas até se desfazerem de equipamentos fundamentais do trabalho, até, olha, eu tenho um equipamento bom, eu vou vender esse, comprar o mais barato. A gente fala até de patrimônio, né? Porque tudo isso aí que tem numa cozinha, que tem aí dentro de um ateliê, ele é um patrimônio adquirido, né? Ele faz parte ali da empresa, né? Então, é dilapidar isso, né? Começar a tirar isso. Então, é importante esse planejamento financeiro que você comentou, e essa proteção ela vai blindar, inclusive, esse planejamento, para que, num caso de imprevisto, você nem acesse esse dinheiro que era do freezer para você poder usar como seu salário, para pagar a sua conta de luz, enfim, começar a pegar esse dinheiro. Então, agora falando em percentuais, né? Devo incluir isso nesse meu planejamento? Sim. Né? Então, se até agora, né, graças a Deus, não aconteceu nenhum tipo de imprevisto com você, né, em inteira, que nos ouve, agora você está com uma pulguinha atrás da orelha. Então, começa a pensar nisso e só pensar também ele não te protege. Então, toma essa atitude de fazer esse planejamento. E qual é a conta? Geralmente, né, na nossa consultoria, a gente trabalha com 3 a 4% da renda que gera. Porque o custo disso não é alto, ele é um custo barato. Então a gente pensa, quanto que você precisa de proteção? Cada realidade é uma, né? Então, olha, se tudo der errado, eu preciso desse dinheiro aqui no final do mês para pagar todas as minhas contas. Talvez seja esse. Ou talvez a sua preocupação seja como, não, eu não quero só cuidar do básico, eu quero cuidar também do meu padrão de vida. Né? Então, opa, a conta é um pouquinho maior, mas gira em torno de 3, 4%, dependendo do caso, 5%, da renda. Todo o restante já continua fazendo o que está fazendo, né? Todo o seu planejamento. Mas isso é importantíssimo, esse é um cálculo que dá para a gente Esse mensurar. seria um cálculo pensando numa como é que é? Guardar dinheiro de forma privada, ou esse seria o cálculo pensando no que eu investiria num seguro que vai me proteger também para mais coisas? Só para eu entender o que você quis dizer com esse 3, 4%. Perfeito. Investir na proteção. Então, lembra que só guardar e só reservar, talvez ela não seja suficiente para cobrir o imprevisto inteiro. Lembra que a gente comentou ali do... Vamos só fazer de formas práticas, tá? Vamos pensar assim, se eu ter uma renda mensal de R$ 2.000, 10% seriam 200, 5% seriam 100, 4%, uns R$ 80 mais ou menos, fazendo a conta de cabeça. Se eu guardar todos os meses R$ 80 na poupança, esse dinheiro vai demorar muito para se transformar em R$ 2.000. Agora, se eu pegar R$ 80 e investir numa proteção de renda, que é como se fosse um seguro, eu já
precisando semana que vem, na outra, não sei, o tempo de carência, eu já conseguiria utilizar. É isso que você está querendo dizer? Exatamente, exatamente. Então, você investindo esse dinheiro, se, como a gente fala de imprevisto, né? Se ele acontecer hoje, se você amanhã, você já tem o acesso ao dinheiro completo, não somente ao que você guardou, né? Não somente aqueles R$ 80 por mês, aqueles R$ 100 por mês, você vai ter acesso àquilo. Inclusive, né, quando a gente fala, por exemplo, de uma doença grave, né? A gente falou aqui de coisas um pouquinho mais leves, mas vamos pensar no diagnóstico. Você comentou até o AVC, né? É, um Um câncer, câncer. né? Isso, realmente for impactado com uma notícia triste de uma doença grave. Poxa, então a gente falando de câncer, né? Pelo menos é 18 meses, é 1 ano e meio, né? Dependendo do estágio, para que você se dedique à sua saúde para cuidar. E a gente está falando assim, poxa, um sonho que eu estou construindo, eu vou parar por 1 ano e meio. E às vezes você fez um investimento lá de R$ 100, R$ 80, R$ 100, ele vai proteger todo esse período. Porque dependendo do capital segurado que a gente fala, né, por causa do seguro, do quanto de dinheiro vai trazer para valor presente, ou seja, paguei o seguro aqui faz, sei lá, 4 meses que eu estou pagando esse seguro, né, essa proteção de renda para mim, e, nossa, fui surpreendido com o diagnóstico. Quanto que eu vou acessar? Se tem lá no seu seguro 100 mil, 200 mil, 50 mil, esse dinheiro ele vem para você de forma integral. Com esse dinheiro, olha quantos meses você vai ter de tranquilidade financeira para que você cuide da sua saúde. A sua conta não vai atrasar, e se você, no caso, não conseguir realmente, por causa da doença, executar o seu trabalho, você pode contratar alguém nesse período, porque você vai ter esse dinheiro, né, até se recuperar. Recuperou, voltou, tomou as rédeas novamente do seu negócio e vida que segue. Não mexeu em nada do que você programou e principalmente de algo que você tem como sonhos e projetos. Que legal. Então, eu penso assim, beleza. Pelo que eu estou entendendo, né? A gente está trabalhando com um plano personalizado para cada pessoa. Então, se eu tenho filhos, é uma situação, porque eu penso que uma doença, não só minha, se meu filho, Deus o livre, bate na madeira, tiver alguma doença, talvez eu me afaste mais do que se fosse comigo mesmo, porque eu acho que mãe é uma coisa que a gente perde a cabeça total. Mas eu imagino que a situação para quem não tenha para quem tem é outra. Para quem tem um precedente de saúde é uma situação, para quem não tem é outra. Então, eu imagino que para cada caso você tem que sentar e conversar com a pessoa para poder dar uma orientação mais adequada do que seria o ideal, né, para essa pessoa. É isso que mesmo? Exatamente, Vê. As pessoas são diferentes, têm formato de família diferente e, como a gente está falando de renda, quem depende da sua renda, né? Tem casos que só a pessoa depende da renda dela, mas tem casos que não, que ela contribui com a renda da família ou às vezes é 100% responsável pela renda da família. Então, para cada caso é um tipo de proteção, realmente cabe aqui uma personalização. E aqui eu quero dar uma dica para todas vocês, que é fujam dos aplicativos. Fuja deixa que eu vou contratar sozinha, eu vou ler, eu me viro. Esse tipo de assunto, gente, é importante você ter um especialista para fazer isso. Porque como a gente fala de seguros, tá? Existe muitas letras pequenas. Muitas letrinhas pequenas, aquelas que tem uma nomenclatura até difícil de entender. E às vezes a pessoa, bom, eu vou contratar esse aqui, olha que baratinho, custa R$ 30. Mas às vezes R$ 30 investido te gera uma falsa expectativa, uma ilusão, né? De que você está realmente protegida. E se acontecer um imprevisto, você vai acessar esse dinheiro, essa produção de renda, e ela pode não vir para você, por causa dessa regrinha pequena. Qual é a regrinha pequena? Ah, devido a essa circunstância acontece isso. Então, falar com um especialista para que ele faça essa proteção para você é fundamental, porque vai fazer de forma personalizada, vai conhecer realmente a sua necessidade, para que você não pague nem a menos do que você precisa e muito menos pague a mais também. Às vezes está pagando mais caro do que realmente precisa. Então, o especialista vai te orientar nisso, com base, né, no seu negócio, na sua família, no seu formato de gerar renda e principalmente escolher as seguradoras melhores para o teu perfil. Ah, então você não é vinculado a nenhuma seguradora específica. Você vai encontrar o que combina melhor, o que atende melhor a cada pessoa, é isso? Exatamente. Então, se você digitar lá no Google, por exemplo, vai lá, digita lá, né,
proteção de renda, seguro de vida, qualquer coisa do gênero, vai aparecer vários, né? E o que vai entregar isso por primeiro nos seus olhos é quem faz o melhor trabalho de tráfego. Não quer dizer que aquele produto de verdade é o ideal para você. Então, a gente trabalha assim, né? E existem várias seguradoras, e cada seguradora tem uma regra. Tem seguradora que pede comprovação de renda por holerite, outras pedem por imposto de renda, outras pedem por apenas um extrato bancário. Então, mas como é que a gente, porque quando a gente fala de seguros, né, a gente está falando de uma proteção, a gente precisa também comprovar que a gente gera aquela renda. E como a gente comprova? Então, por isso que existem várias seguradoras, né, e é fundamental que você tenha um profissional, um especialista, né, que fale, que não seja amarrado, não tenha nenhuma amarra institucional com nenhuma seguradora, porque ele vai ter uma visão panorâmica de qual realmente vai ser o mais adequado para você, para proteger você. Certo. Então me fala, hoje você ganha dinheiro vendendo os seguros, né? Tudo natural, ganha uma comissão das seguradoras, isso é totalmente normal, mas você também ganha dinheiro fazendo essas consultorias? Exatamente, são esses dois pilares aí que nos move, né? Então a Uhum. gente, né, ganha dinheiro com as nossas consultorias, realmente para fazer esse trabalho com a consultoria, leva a pessoa, né, o cliente ou empreendedora, você confeiteira, para a seguradora correta, para que você não perca dinheiro nem tempo, né? E principalmente não seja frustrada lá na frente, caso precisar. E também da seguradora. Então a seguradora, ela nos paga, né, um comissionamento sobre isso. Então, exatamente esse é o ponto, tá, velho? Que tem profissionais e profissionais. Então a gente trabalha, e uma coisa que está gravada aqui na nossa parede, no nosso escritório, que é justamente negociações sem conflitos de interesse. Então, porque a seguradora A paga mais que a seguradora B, então isso no mercado também existe. Agora, ter um Uhum. profissional que realmente te passa essa confiança de, olha, o que vai ser melhor para você, eu vou te orientar, independente. Então, não vai ter o conflito de interesse. O interesse é que você esteja protegida e sua família e todo mundo que depende da sua renda também. Legal. E hoje você cobra quanto para fazer essa consultoria? Hoje, R$ 300 a nossa Ai, consultoria. meu Deus, é caro. Não, não. Ó, já estamos aqui, você me faz uma condição melhor para minhas alunas, pelo amor de Deus. Tá bom, Mary, com certeza. O valor é este, R$ 300, mas para alunas e todo o público da Verde Fragoso, a gente com certeza vai abrir mão desses R$ 300, tá, Verde? Posso combinar contigo isso, com todas vocês, Ó, porque, eu não quero ganhar nada, tá? A gente já conversou sobre isso antes. Então, você vai fazer para elas sem custo essa consultoria, mas como que funciona? Vai ser em grupo? Você vai marcar uma reunião? O que que você está pensando em fazer para elas entenderem e ver se faz sentido para quem quiser te procurar? olha só, pode me chamar no WhatsApp, eu acho que dá para deixar na descrição, né? O nosso WhatsApp. Manda lá um voucher, né? Manda um textinho lá, Verde Fragoso, que com certeza a gente vai saber que você, né, veio por esse caminho, então a gente não vai cobrar consultoria e ela não vai ser em grupo, ela vai ser individual. A gente vai marcar um bate-papo, ideal que seja por vídeo mesmo, né? Para que a gente se conheça. Eu vou fazer realmente essa consultoria completa e te mostrar melhor opções aí. O que que De você forma pergunta nessa consultoria? Só para eu entender, assim, vamos supor que eu cheguei aqui com você e a gente vai fazer essa consultoria. Você vai me perguntar o quê? Tá, tem muitos segredos nessa consultoria, mas eu não vou revelar aqui. Não, não precisa, só me dá uma visão geral, assim, até porque a consultoria leve levar o quê? No mínimo uma meia hora, a gente não vai gastar esse tempo agora. Mas só me traga aí o que que para ela saber se também faz sentido para ela, né, participar. Sim, com certeza. Eu vou entender o quão importante a tua renda é para sua vida. Então, o teu formato de família, qual o percentual da sua renda é destinado para sua família, é destinado para você, para o seu negócio, eu vou entender isso, os riscos que você está exposto. Então, eu faço esporte, eu não faço esporte. Existe também entender a relação, aí pensando já na parte de doenças, né? A questão de peso e altura, condições, né? Porque tem pessoas que tomam medicação, já fazem algum tratamento de saúde, essas pessoas estão mais expostas a ser agravados com doença, então eu vou fazer essas perguntas também relacionadas à saúde, para poder te orientar. É, questões de filhos, não filhos, as responsabilidades financeiras que você tem, se já teve algum contato com alguma seguradora, se tem um seguro ativo, e isso é bem importante,
porque muitos já têm alguma coisa. Ah, eu tenho um seguro lá no banco, no aplicativo que eu fiz, enfim, eu faço toda essa revisão também dentro da consultoria, Isso é né? bom. Porque normalmente, Saber assim, se já atende ela, ou se não atende, o que deveria adequar para atender. isso, às vezes a gente pode complementar. Ah, então você já tem isso aqui, a gente pode complementar. Ou eu analiso e falo, não, isso aqui que você tem não faz sentido nenhum. Para de pagar isso, né? E não importa quanto. Eu já peguei a pólice com R$ 5, a pessoa pagando R$ 5. Não, eu estou protegida, eu tenho aqui um seguro que eu paguei no meu aplicativo do banco aqui, quando eu abri a conta e tal. R$ 5. Assim, gente, não faz sentido nenhum. Então, deixa ele gastar esses R$ 5 e soma isso para aquele percentual que a gente conversou. Então, eu faço essa consultoria geral. E eu acho um outro ponto importante, ver também, assim, ó, dentro da consultoria, você comentou sobre o seu plano de saúde, né? E você falou, bom, eu não tive custos médicos, porque, né, eu, graças a Deus, tenho um plano de saúde. E a gente também trabalha com um plano de saúde nessa consultoria. Essa mesma inteligência da proteção de renda, a gente leva isso para outros pilares de proteção. O plano de saúde também. Porque o plano de saúde hoje, ele é essencial, né? É, no sentido de que ele agiliza o tempo. Tempo de exames, tempo de espera em fila do hospital, e o tempo nas nossas vidas como empreendedores é dinheiro. Então, poxa, em vez de ficar 8 horas em uma fila do SUS, dentro de uma UPA, às vezes esse dinheiro investido ali num plano de saúde, você consegue fazer essa consulta online, dentro da sua casa, sem sair. Tem uma medicação, então tem uma outra linha que eu também entro na consultoria para ajudar nisso, tá? Para avaliar de acordo com o grau de renda de cada uma também, né? Porque muita gente não consegue pagar plano de saúde, é muito caro hoje em dia. Mas sim, entendo que é muito legal. Então você vai conseguir avaliar a possibilidade da pessoa ter renda, proteção de patrimônio, proteção de saúde, proteção de tudo, né? Pelo que eu entendi, de acordo com o que aquela pessoa busca. Isso? Exatamente. Então, esse é o valor da nossa consultoria, né, que eu te comentei. Você falou, não, você falou, tá caro. E é justamente porque a gente vai nesse nível de detalhe. Então, a gente realmente faz uma consultoria personalizada e especializada, né, para trazer isso para Tá. cada E se uma. a pessoa fizer a consultoria com você, ela é obrigada a fechar? Não, de jeito nenhum. É De jeito. importante também, né? Não, fiquem tranquilas quanto a isso, tá, gente? Nosso papo aqui, ele é muito sincero, muito franco. Nós somos empreendedores, nós sabemos a dor de empreender, a dificuldade, e a gente está do seu lado, né? Dentro do mercado financeiro, quando nós trabalhamos há alguns anos com isso já, decidimos empreender no mercado financeiro, você pode ir para investimentos, pode ir para várias linhas, e a que eu escolhi foi a humanização. Foi cuidar de pessoas e auxiliando principalmente os empreendedores. Então fique tranquilo, a gente ia agendar uma reunião, você nos procurar, aproveitar aí o cupom que a gente acabou de oferecer aqui para ver e para todos vocês. É, não quer dizer que você precisa fechar, mas é importante você ter essa conversa. Então, esse primeiro passo, a gente faz essa consultoria para você e aproveita o cupom de desconto, enfim, a gente vai conversar, mas não venham com a guarda baixa, que aqui a gente vai estar justamente. Não, até porque se for pagar alta, nem vá, tá? Vamos ser bem honestos aqui. Eu não tô ganhando nada com isso, gente. Eu conheço o Samuel há pouco tempo. Conheço a esposa dele por coincidência há mais tempo, mas a gente descobriu isso quando a gente se conheceu, então foi uma coincidência mesmo. Mas a real é que eu acho que é legal. Eu realmente acho que é importante, é algo que eu não tive quando precisei, me fez falta e precisei, né, mais de um momento da minha vida. Claro, somos seres humanos, né? A gente Sim, nunca sabe o que pode acontecer com a gente, mas muitas vezes eu trabalhei doente por medo de não ter dinheiro. Nossa, muitas vezes. Uma vez eu estava atendendo uma cliente, estava aqui fazendo a degustação, ela estava na minha frente, eu estava no computador, e eu virei para o lado para pegar o papel na impressora. No que eu virei para o lado, eu não conseguia voltar. Me travou a coluna, nunca tinha travado. Eu falei, gente do céu, eu começou a escorrer uma lagriminha aqui no meu olho. Ela, você tá bem? Eu falei, não. Eu vim pegar o papel, eu não consigo voltar. Foi assim, né? E eu trabalhei com muita dor nas costas, bem dizer, uns 15 dias, assim, travado. Assim, né? Fui voltando, graças a Deus, não tive mais esse problema de travar a coluna, mas coisas que acontecem com a gente é ser humano. Então, quando eu quis trazer o Samuel para conversar, vocês podem
chamar o Samuel para conversar, vocês podem escolher outro profissional que vocês conheçam para conversar, mas o importante é não ignorar a importância desse assunto. Esse assunto, gente, vai fazer muita diferença quando precisar, porque é o tipo de coisa que a gente não enxerga até precisar. E aí, quando precisa, eu conheço mais de uma confeiteira que teve câncer. Infelizmente, mais de uma conheço que faleceu, outras estão vivas, mas ainda em tratamento, ou com sequelas, e tiveram que mudar de área. Então, assim, estamos vivendo, estamos sujeitos a termos qualquer tipo de problema. A questão é, como eu estarei preparada para que esse problema se torne mais leve, e o financeiro, ele é algo que não adianta, é pilar essencial de qualidade de vida. Eu estava até hoje de manhã ouvindo, eu gosto muito de assistir o Marcos Lacerda, do Nós da Questão, ele fala muito de psicologia, e ele estava falando exatamente sobre burnout, né, que o burnout, ele está muito ligado à falta de dinheiro, né, a pessoa não tem dinheiro, ela trabalha até se esgotar, ou ela pela perspectiva de não ter dinheiro, que às vezes até tem, mas trabalha na perspectiva de... E é fato, gente, a falta de dinheiro acaba com casamentos, a falta de dinheiro acaba com autoestima, a falta de dinheiro dá burnout, dá depressão, e a gente sabe que isso tudo acontece. Não há planos mágicos, né? Nem o Samuel vem aqui para mostrar isso, e muito menos eu, sempre eu sou uma professora muito pé no chão, mas há formas da gente se precaver. Então, o WhatsApp do Samuel eu vou deixar descrito aqui no vídeo. Chama ele, fala que veio da Veri Fragoso, porque senão ele vai te cobrar R$ 300 na consulta, tá? E faça essa consultoria. Eu já fiz a minha e acho que é importante a gente estar realmente sempre conversando e trazendo aí soluções que possam ser úteis para a gente não sofrer quando o imprevisto vem, porque ninguém prevê o imprevisto, exatamente esse é o tema, né? Samuel, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Quero agradecer, velho, a oportunidade de falar. Acho que um dos propósitos nossos é poder falar disso com empreendedores. Isso hoje no nosso país, no Brasil, é pouquíssimo falado. Pensamos em vários pilares e você proporcionar, né, para os seus ouvintes aí, para suas alunas, para as confeiteiras. Muitas delas nunca nem ouviram falar, nem sabiam que existia esse tipo de tema. Então, eu quero agradecer você realmente e parabenizar, velho, por essa atitude, né? Vamos gravar, vamos entregar isso para o pessoal, porque realmente é importante. Então, agradeço e parabenizo, e me coloco à disposição aí com muito carinho, muito cuidado, para contribuir nessa jornada de empreendedorismo, que é um desafio, e nós amamos, e que ela seja da forma mais protegida e com sucesso possível. Muito obrigada. Então, foi um prazer conversar com você. Pessoal, tá tudo no descritivo do vídeo, tá bom? Segue lá também o Instagram do Samuel. E aí, vai acompanhando isso, porque eu acho que é importante. É um investimento baixíssimo para algo que pode dar um retorno muito grande aí no momento de necessidade. Um beijo, Samuel. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.